Fala galera do Fiscalord, como prometido eu vou apresentar para vocês as integrais por partes aqui de maneira resumida. Isso daqui, pessoal, é um diagrama que você deve decorar para conseguir realizar as integrações por partes de maneira mais simples e rápida. Por isso que a gente chama de LIAT, que é logaritmos, inversas, trigonométricas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Então vou te mostrar aqui na prática do que se trata isso. Vamos lá? Primeiro, vamos partir aí da definição das integrais por partes. Quando é que ela é utilizada? Geralmente ela é utilizada para a integração de regra do produto. Olha só, imagina que nós temos uma função f de x, que seja igual a u vezes v. Quando eu tomar a derivada disso, nós vamos ter a regra do produto, df dx é a derivada de u com respeito a x, chamar de u', vezes v, mais a derivada de v com respeito a x. Então aqui a gente integra todo mundo, mas antes esse dx vai para lá, fica assim, df é igual a integral de v du dx menos a integral, aqui é u, x não, u vezes dv dx. Então a gente vai ter isso aqui mais ou menos, Claro, como eu integrei ali, eu tenho que integrar aqui também, Só que a integral de df é o próprio f, eu posso deixar aqui assim. Mas quem é f é u vezes v, então aqui fica u vezes v, que é igual a integral de v du menos a integral de u dv. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu posso passar um desses valores para lá, mas antes eu vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1, para ficar assim. Aí sobra o quê? Espera aí, aqui não tem um sinal de menos não, um sinal de mais, Então, deixa eu só apagar aqui. Teve um pequeno contratempo aqui. Não tem isso aqui, é assim, Então, eu vou passar um desses termos para o outro lado, no caso eu vou passar VDU para o outro lado. Aí sobra assim, que a integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V du. E essa é a definição aí de integrais por partes. Isso aqui é as integrais por partes. Deixa eu marcar assim. Essa é a formulinha para determinar integrais de produtos. Então vamos lá, vamos aos exemplos, para a gente já entender de onde é que vem isso aqui. Como é que a gente aplica isso aqui, Vamos resolver o primeiro exemplo, exemplo fácil, que a gente já sabe a resposta. Vamos dizer que nós queremos calcular a integral de x² dx, aplicando os termos aí das integrações por partes. A gente já sabe que a resposta disso vai dar x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Mas se aplicarmos a integração por partes, será se vai resolver? Vamos fazer de verde. Isso aqui é uma integral de x vezes x dx. Vamos lá. O nosso u vai ser x, du vai ser dx, dv é o nosso x dx. Então o v é x² sobre 2, que é a primitiva desse termo aqui. Então vamos lá. A integral de u dv, então a integral de u, quem é u é x, quem é dv é x dx, que é dx, não é dv, que é igual a u vezes v, quem é u, x, quem é v, x² sobre 2, então fica aqui, x ao cubo sobre 2, u vezes v, menos a integral de v, quem é v, é x dx, aliás, é x² sobre 2, du, que é dx. Então, sobra que a integral de x² dx é igual a x ao cubo sobre 2 menos essa integral aqui, sobra um meio,
E a integral de x quadrado dx é x ao cubo. Mas vamos fingir que a gente não sabe o valor da integral, né? Então vamos deixar assim, ó, menos um meio mesmo, né? A integral de x quadrado dx. Aí o que acontece, ó? Esse pedaço, ele é igual a esse, né? A menos de um fator meio. Então aqui, ó, eu posso multiplicar todo mundo por 2 para, ó, cancelar aqui. E aí eu passo esse termo para o outro lado. Aí fica 2 vezes a integral de x quadrado dx. Esse menos vem para cá, mais a integral de x quadrado dx, que é igual a x ao cubo. Olha a mágica, 2 bananas mais uma banana. 3 bananas, né? Então dá 3 integral de x quadrado dx, que é igual a x ao cubo. E finalmente, pessoal, esse 3 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então a integral de x quadrado dx é x ao cubo sobre 3, né? Mais uma constante aí, que deveria ter aparecido lá durante o nosso processo e eu não coloquei. Então tá aí. Conseguimos achar a resposta por integração por partes. Então, pessoal, já existe aí uma veracidade nessa equação aqui que vocês estão vendo. Nós podemos fazer outra aplicação aqui simples. Ó. Vamos tentar calcular a integral. Começar a dificultar. Ó. A integral de x vezes o seno de x dx. Qual o valor dessa integral? É só utilizar a regrinha. Ó. Lembrando, ó, que a regra é essa. A integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Só você aprender isso aqui que já era. Vamos lá. Quem vai ser o nosso u? Quem vai ser o nosso dv? A gente pode, pessoal, utilizar aqui o diagrama que eu apresentei aqui no começo. Ó. Esse daqui. Logaritmos, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Eu vou chamar de u seguindo essa ordem. Ó. Lá na integral do x, seno de x, nós temos essas duas funções aqui. Ó. Temos uma função algébrica e uma função trigonométrica. Quem vem primeiro? É a algébrica. Então é ela que eu devo chamar de u. Simples assim. Vamos abrir aqui. Então o nosso u é a função algébrica, que é x. Logo, du é dx. dv é o seno de x dx. Então o nosso v é a primitiva disso. A primitiva do seno é o cosseno, né? É menos o cosseno. Já que a derivada do cosseno é menos o seno, mata esse menos e volta ao seno. Então volta aqui, ó, cosseno de x. Então pronto, ó. A integral de u dv, u é x, dv é o seno de x dx, é igual a u vezes v, menos aí, ó, x, cosseno de x, mais a integral de v du. Quem é v? Menos o cosseno de x. Quem é du? dx. Então a integral de x seno de x dx é menos x cosseno de x. Ó, esse menos com mais dá menos. A integral do cosseno, que é o seno. Mais a constante aí no final. Então tá aí, pessoal. Esse é o valor aqui da integral de x vezes o seno de x dx. Com a integração por partes, nós obtemos exatamente isso daqui. Outra coisa, pessoal, essa integração por partes geralmente é utilizada para você determinar algumas equações, como por exemplo a equação de Euler-Lagrange. Você só consegue determinar através disso aí. Outra coisa que é utilizada aí na física é lá na mecânica quântica, ó, que você tem o módulo da função de onda ao quadrado dx, que é para calcular a probabilidade de encontrar a partícula aqui numa determinada região x. E para você desenvolver aí essa integral, você tem que lembrar que a função psi ela é imaginária. Então, o seu produto escalar, deixa eu escrever aqui, ela é imaginária. Ou seja, vai sempre aparecer um izinho, alguma coisa.
Então, o seu produto aqui, aliás, o seu quadrado, ele é representado, ó, como sendo psi(x), né? Módulo de psi(x), aliás, só psi(x), complexo conjugado psi(x). Então, quando você tem uma função de onda que é do tipo e elevado a i kx, por exemplo, o seu conjugado, que é o psi estrela, que a gente chama, é elevado a menos i kx. Então aí, é a partir daqui que você determina a probabilidade. Em outras coisas vai aparecer também, como por exemplo, para calcular o momento, a quantidade de movimento, né? Para calcular também a velocidade, a posição e assim vai. Sempre vai aparecer aí coisas relacionadas à integração por partes. Por isso, você que é da física vai utilizar isso aqui até dizer chega. Então, trate de aprender agora, porque senão você vai sofrer gravemente as consequências aí no final. Eu acho que eu vou finalizar aqui as integrações por partes com mais um exemplo aqui. Vamos tentar calcular a integral do logaritmo natural de x, dx. Novamente usando a regra. Ó, aqui parece que só tem um, né? Mas tem dois, ó. Tem o ln e tem o dx. Então, ó, você vê que a logarítmica é sempre a primeira. Então, é ela quem eu devo sempre chamar de u. Então, o nosso u é o ln de x. Logo, du é 1 sobre x dx. Quem vai ser o nosso dv? Aqui é como se tivesse ó, 1 dx. Então, ele é o nosso dv. 1 dx. Então, o nosso v é a primitiva disso, que é simplesmente x. Então, vamos lá. A integral de u dv, já não vou mais utilizar a fórmula para a gente se guiar. A integral de u dv, simbolizando ó, que a gente já tem um bom domínio, é igual a u vezes v, então sobra x ln de x, menos a integral de v, que é x, du, que é dx sobre x. Olha só. Então, a integral do ln de x dx é igual a x ln de x menos x, mais a constante, né? Então, tá aí. Problema resolvido aqui facilmente utilizando a integração por partes. Uma forma de você provar se o seu resultado está correto é você tomar a derivada desse resultado aqui. Se você obtiver novamente o valor que está aqui dentro da integral, por exemplo, o ln de x, então está certo. Vamos fazer o teste aqui, vamos derivar. A derivada da primeira, ó, aqui entra a regra do produto, né? A derivada da primeira que é 1 vezes a segunda, mais, né? Derivada da segunda vezes a primeira, né? Menos a derivada desse aí, que é 1. Então, ó, morreu. Esse 1 matou esse outro, sobrou o ln de x. Como tinha que ser, né, pessoal? Então, o valor dessa integral aqui está correto. Existe outra forma de você resolver integrais com logaritmo, mas nem sempre isso aqui dá certo. Então, a gente tem que ter cuidado. Ó, vamos tentar resolver. Só dá certo aqui essa técnica quando nós temos aqui o grau 1 no logaritmo. Se você tiver um grau 2, já complica mais. Vamos lá. Uma das formas é você fazer uma substituição simples. Você diz, por exemplo, que y é igual a ln de x. Então, dy é 1 sobre x dx, ó, continua sendo a mesma coisa, né? Só que daqui, ó, você tira que o x é a exponencial de y. Aí agora essa integral aqui fica como? A integral do logaritmo, que é o y, dx, pessoal, ó. Dx é x dy. Mas quem é o x? É o e elevado a y. Então a gente já pode substituir aqui. Onde for o x, tu coloca e elevado a y. Olha aí. Então agora fica, ao invés da integral do logaritmo, fica a integral de e elevado a y vezes y dy. Novamente, por partes. U é igual a y
Por quê? Ó, as exponenciais, elas são a última. Só quando tem ela mesma multiplicada, ou aliás, só quando tem ela mesma, né, durante a integral é que a gente pode chamar ela de u. Mas ali, ó, a algébrica está multiplicando a exponencial. Então a algébrica é quem eu devo chamar de u. Então o du é o dy e o dv é o e elevado a y, o dy. Então o v é a primitiva, que é o próprio e elevado a y. Então essa integral, ó, a integral de ln de x dx se transformou na integral de y vezes e elevado a y dy, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Ou seja, essa integral aqui, ó, tem como resultado y e elevado a y menos e elevado a y. Então a gente pode então fazer a substituição. Y é igual a ln de x, né? E x é o e elevado a y. Então aqui fica, ó, e elevado a y é o x, y é o ln de x, menos e elevado a y, que é o próprio x. Ou seja, obtivemos lá o mesmo resultado de antes. Podemos, ó, marcar aqui, ó. Olha lá, mesmo resultado. Faltou só o mais c, que se você esquecer de colocar durante aí a sua prova, seu professor vai dar errado e você vai dançar. Você vai se lascar.